Gente, deputado Bruno Covas, PSDB de São Paulo. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Isalci, deputada, deputados, público que nos acompanha. Mais um ano teve início, certamente um ano de expressivas dificuldades, sobretudo para a maioria da população brasileira, que depende unicamente do suor do seu trabalho para honrar os seus compromissos, suas contas, para viver. Mas nem a trégua do recesso parlamentar, combinada com as festas de fim e início de ano, e agora com a fase pré-carnavalesca, nada disso. Nem mesmo as férias do juiz Sérgio Moro possibilitaram as condições políticas ou administrativas para a presidente Dilma iniciar, de fato, seu segundo mandato. Um mandato marcado, já nas primeiras semanas de 2016, por indicadores sociais e econômicos cada vez mais negativos. E, é claro, pelos desdobramentos das investigações do Petrolão e demais escândalos nos outros órgãos da máquina federal, também aparelhados pelo esquema lulopetista. Desdobramentos estes que já chegaram ao novo chefe da Casa Civil, ou seja, ao núcleo duro do governo, e envolvem fortemente e cada vez mais o ex-presidente Lula. Investigações que incomodam tanto a presidente atual como o ex-presidente, e cujas consequências poderão levar à abertura de processo contra o ex-presidente Lula, mesmo no cenário de manutenção do governo Dilma. Depois do Carnaval, o ex-presidente terá que depor sobre o triplex da OAS no Guarujá, financiado pela Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a Bancop, que tratou muito bem o ex-presidente Lula, mas deixou milhares de famílias comuns de cooperados sem dinheiro e sem teto. Absurda situação, escândalo que conheci de perto como deputado estadual e relator da CPI da Bancop na Assembleia Legislativa de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, a Bancop, cuja direção era composta por petistas, vitimou 6.000 pessoas em todo o estado de São Paulo e causou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. O apartamento está sendo considerado pelo juiz Sérgio Moro como parte de um empreendimento imobiliário utilizado para repasses disfarçados de propina a agentes envolvidos no esquema criminoso da Petrobras. Fora o apartamento da Bancop no Guarujá, Lula também deverá explicar os novos indícios publicados pela imprensa que ligam a Odebrecht a obras no sítio frequentado por sua família em Atibaia. Um sítio que, em menos de 4 anos, Lula e sua família visitaram 111 vezes, uma média de uma visita a cada 13 dias, com a custosa escolta de vários seguranças da Polícia Federal, mesmo na ausência do ex-presidente. 111 é um número quase cabalístico. 111 é o número de mortos do que ficou conhecido o massacre do Carandiru em 2 de outubro de 1992. E como afirmou Hélio Gaspari, colunista do jornal Folha de São Paulo, no dia 31 de janeiro, no artigo intitulado A Lâmina do STF e os réus da Lava Jato, abre aspas, má notícia para quem torce contra a Lava Jato. A Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio concluiu uma pesquisa sobre o desempenho do Ministério Público em suas causas,
junto ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. E conclui o articulista. Nos processos da Operação Lava Jato, que tanta atenção tem recebido recentemente, o Supremo dificilmente reverteria uma decisão desfavorável aos réus emitida pelo TRF4. Em 2013, as chances de isso acontecer eram de 1%. Essa é a taxa de reversão pelo STF de decisões vindas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que cobre Curitiba, em processos abertos pelo Ministério Público. E acrescenta ainda o jornalista, assinada pelos professores Joaquim Falcão, Alexandre Moraes e Ivar Hartmann, a pesquisa da FGV levou 1 ano para ser concluída. Isolou 40.600 processos originados pelo Ministério Público Federal e pelos estaduais que tramitaram entre 1988 e 2013, fechando o foco no desfecho das ações. A pesquisa mostra um Ministério Público mais atuante, com taxas de sucesso superiores à da média das outras partes. O campeão é o Ministério Público de Santa Catarina. Ganha em 38% dos casos e perde apenas em menos de 2%. Conclui Hélio Gaspari, em sua coluna, nos grandes centros, a lanterna ficou com o MP do Maranhão, com 4,5% de sucesso. Mas eu queria falar um pouco sobre os efeitos eleitorais e políticos da nova fase dessas investigações que já foram medidos por pesquisa nacional realizada pelo Instituto Ipsos, divulgada e analisada em ampla reportagem do jornal Valor Econômico na sua edição de 2 de fevereiro. Trechos da matéria. 2/3 dos entrevistados acham que Lula não tem mais moral para falar de ética. Na avaliação de 67%, o escândalo da Lava Jato mostra que o ex-presidente é tão corrupto quanto outros políticos. No Mensalão, 49% tinham essa percepção. Para o presidente do Ipsos, Cliff Young, a investigação sobre os desvios da Petrobras reforçam o vínculo do ex-presidente à corrupção e teriam tornado inviável sua eventual candidatura à presidência da República em 2018. Feito essa divagação, parece quase impossível, isso é o que podemos concluir, que o governo, hoje refém das gravíssimas crises econômica e fiscal, terá fôlego suficiente para permitir ao ex-presidente Lula arrancar, sem efeitos mais graves, a forte guinada populista que está defendendo, com o claro objetivo de deter a erosão política e social do petismo. No plano da economia, no pós-carnaval e ao longo do primeiro semestre, deve ter sequência o processo recessivo, com o desemprego passando dos 2 dígitos e a inflação também mantendo-se nesse patamar, mesmo com a queda das atividades produtivas e a perda de renda real da população. Na área pública, persiste a deterioração das contas públicas, com efeitos restritivos tão ou mais agudos para os governos estaduais e municipais. Antecipa-se, assim, um segundo déficit primário consecutivo, em vez da meta estabelecida de um superávit de 0,5%. Porque provavelmente não será possível superar, nem sequer reduzir o descompasso hoje entre receitas cadentes e despesas cada vez maiores, fruto do gigantismo estatal. Tudo isso, além dos dramáticos problemas da Petrobras,
reforçando as demandas empresariais e de crescentes segmentos da sociedade de respostas sérias, consistentes para as causas da crise econômica e fiscal que, não enfrentadas de pronto na perspectiva concreta da superação deste descalabro, estenderão, infelizmente, a recessão por mais vários outros anos. Demandas essas cujo andamento passa a constituir condicionante da troca, nesse semestre, do governo Dilma Rousseff, e que se traduzem no reclamo de reformas estruturantes, das quais a da Previdência é a mais emblemática. Tratada como uma questão essencial pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e também pelo seu substituto, ministro Nelson Barbosa, a reforma da Previdência apareceu no discurso de abertura do ano legislativo da presidente Dilma, que nós ouvimos na última terça-feira. Mas apesar de eleita, reeleita e chefiar o país já por mais de 5 anos, até hoje não conseguiu apresentar e elaborar uma proposta concreta em relação a esse tema, ficando, na última terça-feira, mais uma vez, num discurso vazio. No plano político partidário, a defesa da continuidade do mandato da presidente está vinculado a demandas macroeconômicas completamente diferentes. A reforma da Previdência, rechaçada pelos dirigentes do PT e movimentos sociais a ele ligados, se reduzirá provavelmente a pó. Os esforços para a melhoria do Caixa Federal, cujos cofres se encontram vazios, se apoiarão, e vimos isso no discurso da presidente, exclusivamente no aumento de tributos de competência do Executivo, articulados com a PEC, com a proposta de emenda constitucional para a recriação da CPMF, a ser tentada em qualquer custo. E ressalte-se aqui a minha posição e a posição da minha bancada do PSDB. Daremos a essa proposta a mesma resposta já dada pelo Legislativo em ocasiões passadas. Não passará. A tentativa de recriação do setor de obras públicas, praticamente parado, terá como centro o emprego de recursos do FGTS e dos bancos públicos, em lugar de investimentos atraídos com regras consistentes de parceria propostos pelo ex-ministro Joaquim Levy. Dado o inevitável bloqueio legislativo, a recriação da CPMF e em face da persistência, da incerteza, da continuidade do mandato de Dilma, esperamos que o governo não atenda aos apelos petistas do uso das reservas internacionais do país. Nobre deputado... Ouço com muita alegria o par deputado Caio Narcio. Bruno Covas, gostaria aqui de dar o meu depoimento da surpresa que essa casa viveu com a chegada de Vossa Excelência. Ouvi elogio, agora quando esses elogios vêm de gente como Caio Narcio, Rocha, Baldi e Marcos Pestana, isso a gente quer ficar ainda mais envaidecido. Agradeço muito pelo discurso aqui e pelos apartes feitos. Terminando aqui o discurso, senhor presidente, quer dizer que os números apontam, portanto, para mais um ano de forte recessão. São números preocupantes de vários indicadores macroeconômicos: inflação, taxa de desemprego, carga tributária, déficit primário, relação dívida-PIB, câmbio. Para onde olhamos, vemos desgraça. Nos últimos dias foram conhecidos alguns números relativos ao desempenho das contas públicas no ano passado. Todos demonstram a mesma coisa: o aprofundamento dos desequilíbrios, os gastos sem fim e a total ausência de planejamento por parte do governo. O déficit do setor público como um todo foi de 111 bilhões
de reais em 2015. Mais uma vez aqui, o número cabalístico de 111. O maior da história e o segundo consecutivo. Em proporção do PIB, o rombo atingiu 2% do PIB. Em um ano de recessão e quebradeira generalizada, os gastos do governo federal cresceram 2% acima da inflação, enquanto a receita caiu mais de 6%. Uma queda de 33% nos investimentos públicos. E o rombo da Previdência subiu ao recorde de 89 bilhões de reais em 2015, o que representa alta de mais de 100% em relação ao que era em 2012. Nas últimas semanas de janeiro, também fomos informados que a dívida pública saltou 21% em 2015, chegando a 2,8 trilhões de reais. Em um ano só, o passivo aumentou quase meio trilhão. E a previsão é de que, nesse ano, de novo, aumente-se em meio trilhão. Resultados aos quais se juntam projeções da extensão de outros vários indicadores péssimos para 2016 e para 2017. O que nos remete, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a duas perguntas básicas. Primeiro, os indicadores econômicos e o clima político terão de ser suportados até 2018 com respostas precárias e contraditórias? E segunda questão, por que não buscamos uma alternativa de curto prazo, seja ela o impeachment, a cassação pelo TSE ou a renúncia da presidente? Porque se tornou insustentável a persistência do deplorável quadro econômico, político e ético e a falta de perspectivas consistentes de superação. Afinal, como afirmou o economista Delfim Neto no jornal Valor Econômico, o presidencialismo não funciona sem presidente. Muito obrigado. Quero aproveitar, deputado Bruno Covas, primeiro dizer que é um privilégio presidir a sessão com Vossa Excelência